Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para você a importância das equipotencializações e como elas podem ser ligadas ao SPDA. Olá, eu sou Victor Narbal, especialista em SPDA e sou criador do curso Inspeção e Auditoria em SPDA. Um treinamento completo feito para ajudar você a alavancar a sua carreira profissional, aumentando as suas possibilidades de obter excelentes oportunidades de emprego, com um excelente custo-benefício. Se você quiser saber mais sobre esse curso, clica aqui abaixo na descrição desse vídeo. E vamos à apresentação. O SPDA interno, ele tem como finalidade evitar a ocorrência de centelhamentos perigosos dentro do volume de proteção e da estrutura a ser protegida, devido à corrente da descarga atmosférica que flui pelo SPDA externo ou em outras partes condutivas da estrutura. Bom, o que vem a ser o SPDA interno? O SPDA interno nada mais é do que as equipotencializações e os meios como os elementos serão interligados ao SPDA. Aqui nesse parágrafo podemos destacar algumas informações relevantes, como volume de proteção. O que seria o volume de proteção? É a edificação ou a estrutura que deverá ser protegida. Por exemplo, um edifício residencial, comercial, um monumento público, um hospital, etc. Protegido de quê? Contra a corrente da descarga atmosférica, ou seja, a corrente do raio, bem como outras partes condutivas da estrutura. Quando a norma fala outras partes condutivas da estrutura, ela está se referindo àquelas partes chamadas massas, como instalações metálicas, por exemplo, ou sistemas internos que possam vir a adquirir um potencial, ou seja, uma tensão de contato no momento da ocorrência da corrente da descarga atmosférica. Ou seja, inicialmente, construtivamente, essas massas, chamadas de partes condutivas da estrutura, elas não possuem elementos elétricos no seu interior, como um motor, etc., ou qualquer máquina elétrica. Instalações metálicas podem ser antenas, aquelas escadas tipo marinheiro que dão acesso à caixa d'água, gradil metálico, etc. Por exemplo, caixilhos das janelas e assim vai. Então pode ocorrer centelhamentos perigosos entre o SPDA externo, que por sua vez o SPDA externo é o SPDA convencional, tá? E outros componentes. Esses outros componentes são esses citados há pouco: instalações metálicas, os sistemas internos, tá? E as partes condutivas externas e linhas conectadas a estruturas. Essas linhas podem ser tanto a linha de energia
quanto a linha de sinal, ou seja, aquelas linhas de telecom. O centelhamento perigoso entre essas diferentes partes pode ser evitado através do SPDA interno, que é a formação de medidas de proteção para evitar os centelhamentos perigosos, como ligações equipotenciais e isolação elétrica entre as partes. Isolação elétrica entre as partes não será objeto dessa nossa apresentação. Se você tiver interesse em saber mais sobre isolação elétrica no quesito equipotencializações, nós temos o curso de inspeção e auditoria em SPDA, um curso completo com conteúdos teóricos e práticos que aborda de forma completa não só a isolação elétrica entre as partes, quanto outros temas como o gerenciamento de risco, como todos os ensaios referentes e recomendados pela 5419 de 2015, na prática, entre outros. Enfim, isolação elétrica entre as partes tem a ver com a distância de segurança, também comentada no curso. Bom, para que possamos entender a importância das equipotencializações, precisamos entender o conceito de equipotencializações, no qual podemos definir através dessa figura, onde, particularmente, sempre quando eu não conheço um termo técnico, eu procuro tentar identificar através da sua palavra, equipotencialização. Então, por definição, equi significa igual ou igualar algo. E potencial significa energia ou potência elétrica. Logo, equipotencializações é mantermos ou igualarmos um potencial elétrico para que não haja diferenças ou variações de potenciais que possam vir a causar tensões de contatos perigosas, consequentemente acidentes de origem elétrica por tensões de toque ou passo, assim como queimas prematuras de equipamentos elétricos ou eletrônicos, tá? Então aqui nada mais é do que eu tenho motores elétricos com elementos elétricos internos ao equipamento, no qual eu irei equipotencializar, ou seja, manter o potencial do primeiro motor até o último motor, interligando com uma ligação direta intencional. Após essa interligação desse conjunto de massas, eu interligo ao BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. Lembrando que essas massas, por sua vez, já estão ligadas ao eletrodo de aterramento da instalação. E o BEP tem por sua finalidade concentrar todos esses elementos existentes na instalação a fim de levá-lo ao eletrodo de aterramento. Bom, sabendo a definição de equipotencializações, nós dividimos esse
entendimento de duas formas. A primeira, como as equipotencializações deverão ser interligadas ao SPDA e quem irá fazer essas interligações. Iniciamos por quais meios a 5419 permite essas interligações desses elementos ao SPDA. Temos aqui três possibilidades: instalações metálicas, os sistemas internos e as partes condutivas externas e linhas elétricas que entram à estrutura. Ou seja, eu tenho essas três possibilidades dentro do meu volume a ser protegido para realizar a interligação do SPDA. As três figuras ilustram, primeiro, as instalações metálicas, como por exemplo uma escada que dá acesso à caixa d'água. Temos os sistemas internos através de DPS e temos as linhas que chegam ou entram na edificação. Sabendo disso, agora vamos saber como devemos ligá-los. Quais são os meios de interligação aceitos pela norma? A norma permite três tipos de interligações. A primeira, de forma direta, que é ligando os condutores de equipotencialização, permitindo a continuidade elétrica durante o início ao fim desse percurso. Aqui é o exemplo, novamente na foto, onde eu tenho o elemento metálico e através aqui da ligação direta do cabo de cobre nu, eu interligo a instalação metálica aqui no início e todo esse percurso deverá garantir a minha continuidade elétrica até o BEP. A outra forma é por meio indireto, onde através dos DPS instalados nos quadros de distribuição, com a conexão direta por meio de condutores de ligação, ou seja, as interligações dos DPS nos quadros, garantam a equipotencialização dos elementos. E a última opção é através de centelhadores, como ilustra a figura a seguir, onde a conexão direta é por meio de condutores de ligação, onde não seja permitida as demais. Ok? Passando agora para o que chamamos aqui a configuração geral das equipotencializações, que é através do BEP, onde o BEP pode ser considerado o coração das equipotencializações, ou seja, a importância do BEP em uma instalação elétrica, seja ela da parte de energia, seja ela do SPDA, ou seja ela de sinal. Por quê? Porque o BEP irá consolidar
todos os tipos de configurações existentes em uma edificação, como desde a entrada da energia através do PEM, que vem do padrão de entrada da concessionária, adentrando a edificação, as canalizações metálicas como gás, água, incêndios, as estruturas metálicas como portões, escadas, e a parte de energia, como os medidores, os quadros de distribuição existentes na edificação. Interligados esses elementos ao BEP, através do condutor de aterramento, ele é conectado ao eletrodo de aterramento da instalação. Ou seja, a primeira etapa é a construção do eletrodo de aterramento, conforme especificações da NBR 5419. Brota do solo através do condutor de aterramento, que por sua vez é conectado ao BEP. Assim, todos os elementos, ou seja, as massas, linhas de energia ou de sinal, instalações metálicas são concentradas e interligadas ao BEP. Então, o barramento de equipotencialização do SPDA deve ser interligado e coordenado com outros barramentos de equipotencialização. Outros barramentos de equipotencialização entenda como o BEL, que é o barramento de equipotencialização local. Por exemplo, digamos que aqui seja um pavimento, o 10º pavimento de edificação, existe um BEL, que esse BEL, por sua vez, é o mesmo BEP, porém em vários locais, com a finalidade de concentrar naquele determinado local todas as instalações existentes lá, metálicas, e de cada BEL irá ter um cabo, uma ligação até o BEP. Tá? Lembrando que o BEP deverá estar sempre no primeiro nível de coordenação entre esse barramento, tá? E sempre no primeiro nível de uma edificação. Se aquela edificação possuir subsolo, deverá ser no subsolo. Caso contrário, no primeiro nível da edificação, que normalmente é o térreo ou pilotis, assim chamado. Beleza? Então, esse conteúdo é que gostaríamos de apresentar para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações para que você seja avisado sempre que tiver conteúdos profissionais assim como esse. Um abraço e fica com Deus.